Nunca foi falado para mim que fora do Espiritismo não há salvação. Sempre me foi dito, e é uma das poucas frases de Kardec, porque Kardec, na verdade, tentou não interferir em nada, né? E é uma das poucas frases que Kardec assina: fora da caridade não há salvação. Mas será que a gente sabe o que é caridade? Será que nós entendemos realmente o que essa doutrina está nos trazendo como caridade? Aí eu fui escrevendo umas coisas aqui que eu nem sei se eu vou conseguir falar para vocês. Porque em nenhum momento está escrito que se eu não acreditar no Espiritismo, eu não vou ser salvo. Porque dentro do Espiritismo, não importa naquilo que você creia. O que importa é que você viva bem. Que você traga dentro do seu coração a moral, a bondade, a caridade, a benevolência, a compreensão, o amor. Ele não está preocupado qual é a sua religião, qual é a sua raça, qual é a sua crença. Ele só quer que a gente seja melhor a cada dia. Então, eu me lembrei que um dia desses eu ouvi uma pessoa falar assim: o lugar mais difícil, eu até anotei aqui, o lugar mais difícil da gente praticar a bondade é dentro das nossas casas. E aquilo me soou meio desconfortável, sabe? Porque eu falei, uai, mas é o lugar que está todas as pessoas que teoricamente a gente mais ama. Por que é o lugar mais difícil? Só que aí eu fiquei pensando, e eu falei, faz sentido sim. Porque é muito mais fácil. E também tudo que aconteceu com a Verônica hoje, o desespero daquela menina, me levou a refletir tudo isso. E como nós fazemos coisas atrapalhadas nas nossas vidas, né? Porque é muito mais fácil eu levar palavras ríspidas para alguém que convive comigo diariamente do que para uma pessoa que está na rua. É muito mais fácil para mim ser grosseiro com quem está ali comigo todo dia e que eu digo que amo do que alguém lá de fora. É muito mais fácil eu ser intolerante com quem eu convivo e que com quem diz que me ama do que com um colega de trabalho. É como se nós ativássemos os interesses terrenos, porque se eu for intolerante com aquela pessoa que trabalha comigo, eu posso me prejudicar no trabalho. Mas com aquele que convive comigo, ele tem que entender. E aí eu continuei refletindo. E eu vou ser sincera com vocês, eu tive toda essa reflexão na hora que eu estava tomando banho para vir para cá. E aí, o que a gente faz com essa tal de caridade que Jesus espera de nós? Por que as pessoas que se dizem caridosas não têm a salvação ainda, aquela que Jesus nos trouxe? Porque nós estamos equivocados com esse tipo de caridade. A caridade, gente, ela não está atrelada à disponibilidade financeira. Não que não ajude. Ajuda muito. Mas ela não é efetiva e ela não é eficaz de acordo com a sua carteira e com a sua conta bancária. Não é assim que funciona. Por exemplo, o perdão. O
Perdão é um exemplo de caridade, porque se eu perdoo alguém que nem está esperando que seja perdoado, eu estou praticando a caridade. Né? Se eu der meus ouvidos para alguém que está precisando falar, eu estou fazendo caridade. Se eu dou um abraço tão caloroso para uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, e ela me recebeu com tanto amor, isso é caridade, minha e sua. Porque a caridade, ela não está atrelada às pessoas que têm bens. A caridade, por isso que Jesus nos trouxe isso, ela pode ser praticada por qualquer pessoa da humanidade. Pobre, classe média, não importa a raça, não importa o nível social, não importa as condições intelectuais, não importa nada. Basta ter um coração que bata, que esteja vivo. Ele já está apto para fazer a caridade. E aí, voltando a pensar na minha querida amiga Verônica, o pai dela se foi. O meu também já se foi. Mas quantas vezes a gente perde a paciência com os pais? Quantas vezes a gente perde a paciência com os nossos avós? Que os meus também já se foram. Quantas vezes a gente perde a paciência com os filhos? E aí eu lembrei que a paciência é uma das mais difíceis caridades que nós podemos fazer. Porque ela requer de nós humildade. E nós ainda não a temos. Nós não somos capazes de ter a compreensão para com o nosso próximo como Deus assim espera de nós. Ele sabe que somos capazes, mas Ele sabe que ainda não somos efetivos em fazer. Porque ainda nos falta alguns ingredientes que já estão dentro de nós, mas o que nós não sabemos lidar. A gente não sabe lidar com a humildade. A gente confunde ela com ser bobo. A gente acha que a gente está sendo humilhado e não sendo humilde. Porque o nosso orgulho atrapalha tais sentimentos. A gente deixa de praticar a paciência porque a gente acha que estão usando a gente. Mas e daí se tiver? Qual o problema? Por que eu ainda olho para o outro e esqueço de olhar para mim? Por que eu ainda fico preocupada com que a minha ação vai ser com relação ao outro e esqueço de ver o que essa minha ação vai te trazer de bom para mim? Eu só fico preocupada com o que vai trazer para o outro. Se o outro vai gostar, se ele não vai gostar, se ele vai me julgar, se ele vai falar de mim, se vai dar ibope, se eu vou ter muitas curtidas, se eu vou ser cancelada ou não. As nossas preocupações são tão fúteis, são tão terrenas, são tão passageiras, são tão ilusórias, que a gente entra no vazio, a gente entra no túnel da depressão, da ansiedade, das doenças mentais e emocionais. A gente busca preencher os nossos vazios com vícios, com bobagens, com futilidades.
E esquecemos que é só através do trabalho árduo que a gente recupera as nossas estradas, as nossas jornadas. Que é só eu praticando a caridade para com o outro que eu vou encontrar a minha verdadeira felicidade. Porque mexe com a gente. Quando mexe com a gente, deixa a gente feliz. E a gente acha que isso é ser bobo. Como é bom ser bobo. Que leveza que nos traz ser bobo. Sejamos mais bobos. Sejamos mais simples. Tenhamos mais paciência. E dediquemos o nosso tempo com quem a gente ama. E não importa se ele me ama. O que importa é que eu amo. Não se incomode se ele vai me devolver na mesma moeda. Se preocupe com que moeda você está pagando. Aquilo que um dia você fez lá atrás. Porque nada aqui é por acaso. Somos resultado daquilo que plantamos no decorrer de muitas existências. E essa não será a nossa última. Porque ainda somos muito pequenos e muito orgulhosos para achar que sairemos tudo de bom nessa única vida. Então, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade exige amor, exige dedicação, exige renúncia. Ela exige verdadeiramente entrega. E nós temos medo de nos entregar achando que seremos usados. E não tem problema ser usado. O nosso grande problema é usar alguém. Se alguém quiser me usar, o problema é dele. E pratiquemos mais a paciência. Vamos dar tempo para aquele que nos ama. Vamos dedicar. Vamos administrar nossos tempos. Não priorizando tanto o dinheiro, mas sim o sentimento. Vamos viver mais com quem está com a gente agora. Porque verdadeiramente a vida é um sopro. E ela acaba de forma terrena, mas ela não acaba de forma espiritual. Mas nós não temos a compreensão para poder entender que ela não acaba. O nosso egoísmo faz com que a gente sofra, faz com que a gente sinta que estamos perdendo, e a gente não está perdendo nada, porque nada é nosso. São empréstimos divinos, para que possamos praticar aquilo que nos falta. E cada um sabe o que falta. Para alguns a paciência, para outros a humildade, para outros a caridade, para muitos o amor. Mas sempre vai estar nos faltando algo. E a gente só vai conseguir praticar o amor dentro do desamor. A gente só vai praticar a paciência nos momentos de desespero. A gente só vai praticar a humildade nos momentos de orgulho. Não tem outra forma. Nós não vamos conseguir fazer uma pessoa nadar quando ela estiver afogada. Nesse momento a gente só tem que salvá-la.
Não tem como ensinar alguém que está se afogando a nadar. E como diz um querido poeta da nossa vida moderna, quando tudo pede mais calma, quando tudo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Que Deus ilumine o caminho de todos vocês. E que vocês reflitam do jeito que hoje eu refleti. E não deixem que a vida, que não para, se tornar um trator, transformando a gente em máquinas automáticas. Nós precisamos entrar na reflexão, entrar dentro de nós mesmos e ouvir os nossos corações. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E que a alegria de viver esteja sempre presente, mesmo nos dias mais turbulentos. Porque viver esta existência é um presente de Deus. E tem hora que a gente nem sabe valorizar isso, desejando por vezes que a vida acabe. Só Ele tem o direito de nos dizer: vem, está na hora de você voltar para a sua verdadeira casa. Enquanto isso, viva aí no empréstimo que eu te dei, com todo amor e com todas as oportunidades de você se tornar cada vez melhor. Beijo no coração, uma linda semana para vocês. Peço que vocês mantenham o silêncio, perdoe-me das emoções, é que hoje elas estão bem afloradas mesmo, mas eu garanto para vocês, tudo isso é amor, é muito amor envolvido. Beijo, até a próxima.